Olá, sejam bem-vindos, meu povo. Como que vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa live. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos. Hoje vai ser uma live bem interessante porque vamos dar o pontapé no vamos dar o pontapé nos filhos melancólicos agora, viu? Vamos dar um pontapé nos filhos melancólicos. Já falamos sobre os filhos sanguíneos, os filhos coléricos, e agora vamos dar início aos filhos melancólicos. É essa relação com pais dos diversos temperamentos, né? Então, e hoje em especial vai ser com os pais coléricos, tá? Então vai ser os pais coléricos nessa relação com o filho melancólico. Bem interessante essa relação. Ambos com o aportezinho seco, né? Vamos dar mais um time aí, já iniciamos, já estou um pouquinho atrasado, mas já iniciamos com tudo, tá? Vamos abrir para perguntas hoje. Como vai funcionar isso daí? Aqueles pais que são melancólicos vão já perceber como foi a sua criação, no que isso impactou na sua vida. Tá? Então vamos lá, minha gente. Dá uma curtida aí, dá uma impulsionada nessa live aí pra gente poder alcançar mais pessoas, tá? Alcançarmos mais pessoas. Dá essa moralzinha aí. Vamos lá. Minha gente, hoje nós vamos então falar dos pais coléricos nessa relação com um filho melancólico. O pai colérico é aquele que tem o componente quente e seco, né? Quente e seco, ou seja, literalmente um pontapé. Olha, Ana Paula, olha. Então, esses pais secos, né, tem esse componente seco e esse componente quente. O que isso quer dizer, Simon? Né? Esse quente é que ele expande, ele tende a ir para o mundo exterior, tá? É uma tendência a ir para o mundo exterior. As suas ações é voltada para o exterior, não para o interior, tá? Não para o interior, mas para o exterior. Isso daí é bem importante ficar claro. É uma coisa que o pai colérico precisa ficar atento, inclusive, né? E essa secura, o que significa essa secura, Simon? É uma pessoa que não tem, vamos dizer assim, um desejo de adaptar-se. Não é natural, né? Não é natural nele uma adaptação. Ou melhor, esse envolver-se, né? Então, esse daí é o pai colérico. Essas são as características do pai colérico. É um pai que ele tem uma ação, gosta de criar, gosta de agir, né? Gosta de fazer,
e, e é totalmente para fora, né? Já o pai colérico e tem aqueles 3 tipos de pais coléricos, né? Onde sobressai essa quentura, né? Onde eles aparentemente eles agem mais, vão para fora, expandem mais do que não se adaptam, né? E tem aquele que é o seco sobre o quente, ou seja, que ele é um pouco menos assim, vamos dizer assim, não é tão para fora, não é tão expansivo, mas ao mesmo tempo é uma pessoa firme, né, que muitas vezes não se adapta às novidades que o mundo apresenta. E tem aquele que é quente sobre o seco com um aporte úmido, né? Esse daí facilita muito, ajuda muito, né? Que é esse pai que, ao mesmo tempo que ele expande, né? Ele tem essa secura e tem essa umidade aqui para salvar, né? Para dar uma equilibrada nessa secura, ou seja, é um pouco mais adaptativo, né? Então, esses são os tipos de coléricos. E nós vamos falar hoje também dos filhos melancólicos, que é o filho, né, que tem o componente seco e úmido. Seco e frio. Né? O que significa isso? Né? O que significa que ele tem esse componente seco e frio? Ou seja, você vê que entre o colérico e o melancólico existe algo em comum neles, que é esse componente seco. Ou seja, gosta de colocar as suas ideias, gosta que as suas ideias sejam aceitas, né? Não se adapta às novas ideias que lhes são colocadas, assim, com facilidade, né? Porque eles tendem a colocar a ideia deles, porque, por exemplo, no colérico eles são criadores, eles gostam de criar, de fazer, agir, né? Então, esse componente seco que é o incomum entre eles, né, entre o melancólico e o colérico, esses são os componentes aonde eles também não gostam muito de, ou seja, esse envolver-se e deixar-se ser envolvido, né? Não é natural neles. Eles precisam fazer um esforço para isso. Então, é seco, por quê? Porque não se adapta com facilidade às novidades que o mundo coloca, e também frio. O que significa? Que não tende a uma expansão, a expandir tanto, né? Eles eles são mais introspectivos, né? Essa introspecção é natural. E o que acontece nessa relação entre o pai colérico e o filho melancólico? Poxa, nessa relação você vai perceber que o pai colérico vai ser muito exigido na sua paciência, por exemplo, né? Na paciência essa reação, né, que é, por exemplo, desse elemento frio, essa reação é um pouco mais atrasada, né? Menos de 1 segundo para uma resposta, né? Quando você gera um estímulo ali, para ele dar uma resposta, geralmente para o adulto, né? É uma resposta numa conversa de 1 segundo, né? Ou menos de 1 segundo, né? Já para uma criança, ela demora um pouquinho mais, e para uma criança melancólica ainda vai demorar o dobro, né? Muitas vezes essas crianças são confundidas assim. É possível sim depressão na infância. No entanto, essas crianças, os pais morrem de medo que essa criança seja depressiva. Por quê? Porque ela não interage tanto, né? Bem na infância, bem na primeira infância principalmente, elas são crianças que não vão dar trabalho nenhum. Por quê? Porque elas gostam de seguir regras, né? Na verdade, toda criança ama regras, só que ela é uma criança que respeita muito bem as regras devido a esse componente seco, né? Que não se adapta a novidades. E por que ele não se adapta a novidades? Porque tira ele de uma ordem. E o componente seco é justamente porque ele busca a ordem, né? Essa tendência a buscar ordem, né? Não caos, mas ordem. Então, é uma criança que vai ser muito bem educadinha com os professores. É uma criança que você precisa estar muito atento a ela. Porque, dependendo daquilo que você faz na infância dela, né, como que é a sua infância, ela vai carregar pro resto da sua vida. Porque ela vai construir esse mundo interior nessa infância. Entende?
Ela vai construir um mundo interior na sua infância. Qual que é a outra coisa em comum, por exemplo, entre eles? Entre esse pai colérico e essa criança melancólica? É que a locomotiva deles, ou o que é mais natural neles, é essa, vamos chamar assim, pensar assim, que com que puxa os vagões, é o apetite irascível. Lembra que eu falei que o apetite irascível é do colérico e do melancólico? E o sanguíneo e fleumático, qual é a locomotiva deles? É o apetite concupiscível. Sabe qual é a diferença que eu já esqueci? Vou explicar novamente. O apetite concupiscível é a tendência a buscar os bens fáceis de alcançar. E o apetite irascível é para os bens árduos, bens mais difíceis de alcançar, né? Sabe por que tem isso daí? Mas eu só tenho um, só tenho outro? Não, você tem os dois. Só que o natural em cada um desses temperamentos, principalmente no colérico e no melancólico, é o apetite irascível. Mas então, sabe, ele sempre vai agir por aí? Nem sempre. Um exemplo bem claro para vocês hoje, né? De hoje mesmo, né? Estava com um paciente e ele me falava sobre ele como ele é melancólico, né? Ele contava a história dele, né? Ele buscava um relacionamento e tal. E toda vez que ele tomava uma invertida, um toco, vamos chamar assim, ele ficava deprimido, ia para a cama, né? Ia para a cama chorar, né? Literalmente. Ele ia para a cama chorar. E fazer esse movimento vamos chamar assim, é o movimento mais fácil a ser feito. É ou não é? Né? Eu vou lá chorar. E daí, claro, né? Ele ia, ficava nessa, vamos dizer assim, não diagnosticado, mas numa certa deprê, né? Ele ia para essa deprê, onde ele ia para a cama, ficava mais lá. O que já ia entrando aí? Já ia entrando os vícios, já ia entrando pornografia, masturbação, ia entrando todas essas questões. Já devido, né, a ele usar somente, vamos dizer, esse motor, essa locomotiva do apetite concupiscível. Porque o que é mais fácil, por exemplo? O que é mais fácil? Ele buscar, puxa, tomei um toco. O que será? Será? A primeira coisa que a pessoa vai pensar, nossa, sou feio. Vou pensar que eu tô feio. Então, o que eu vou fazer? O que é mais fácil? Eu vou lá. Então, vou lá fazer minha barbinha, né? Vou ter que pagar um trintão para fazer a barba ali, né? Cortar o cabelo, mais trintão, puxa, isso daí já vai gastar um pouco mais. Depois eu vou, sei lá, vai exigir mais de mim talvez ter que ganhar uma massa muscular para mostrar, né, essa força, talvez. O que é mais fácil? Fazer isso daí ou chorar as mágoas? Né? Chorar lá na minha cama, bem quietinho, né? É muito mais fácil eu ir chorar. Ou seja, ele aciona um apetite concupiscível. Ele age por meio do apetite concupiscível. Só que de tanto ele fazer isso, ele foi também, lógico, ele também está em terapia, né? E ele foi tendo uns novos conceitos, sabe? De amadurecimento mesmo. E ele começou a se irritar de tomar uns tocos. E daí o primeiro passo dele foi, claro, o primeiro passo dele foi se revoltar contra essas pessoas. Ele começa a ficar bravo com essas pessoas. Só que daí ele age como um típico melancólico. Ele vem para o seu interior, ele se fecha para essas pessoas. Mas só que você concorda comigo que ainda esse fechar-se dele, ou seja, de uma forma, ele usa meio que uma ira e ele se fecha. Então, ele usa dessa ira como uma forma de ação melhor do que a anterior. É melhor que daquela que ele tinha uma postura mais passiva, né? Ficava ali, né? Daí ele ficava naquela romantização, naquela utopia, naquela paixão, né? Não correspondida, né? Utópica, né? Socrática, né? Totalmente para o seu interior, né? Ele já começa agora, já se não quer, então nem vou, né, mais conversar com essa pessoa, né? Nem vou ficar dando bola para ela, né? Ou seja, sabe, mas ainda isso daí não é bom.
Não, claro que não é bom. Só que ainda ele já começa a agir por meio de um apetite irascível, não por um apetite concupiscível. Entende? E já você consegue perceber que é uma certa ira. Mas, Simon, ira não é mal? Ira não é mal. Tá? Ira, o mal seria o que você faz com essa ira. Entende? O que você faz com essa ira. Então, o que acontece, por exemplo, nessa relação entre um filho melancólico? Ele tem um natural nele, esse apetite irascível, de buscar bens mais elevados, tá? Bens mais árduos de ser conquistados. Então, esse filho é natural nele. Quando não há, e eu percebo, assim, por exemplo, nesse paciente melancólico, que ele tem é perceptível o quanto tirou ele da ordem dele por agir somente pelo apetite concupiscível, por esse desejo de coisas fáceis, né? Porque ele usava essas coisas fáceis como uma forma de uma anestesia, não para confrontar o problema, mas como uma forma de anestesia. Ele se anestesiava nisso, né? Então o apetite irascível vai levar ele a não mais, claro, tanto por meio do apetite concupiscível, ele usava como uma forma de solução, claro que não era a melhor solução, né? Mas ele usava como uma forma de solução para aliviar aquela dor. Agora ele usa como uma forma de solução um apetite irascível. Uma ira para resolver aquele problema, para ir de encontro àquele problema. É um pouco mais ativo, né? Então, nessa relação, o que o pai colérico precisa entender, né? Esse pai colérico ele precisa perceber que o seu filho, né, ele tende ao seu interior. Então ele é mais introspectivo mesmo, tá? Ele é mais introspectivo. Ele vai sempre se voltar para o seu interior, né? Ele precisa se cuidar, né, vamos chamar assim, né, para não atropelar esse filho. Porque ele vai desenvolver a personalidade dele de uma forma muito discreta. Ele se organiza brincando sozinho muitas vezes. Né? Brincando sozinho. Isso daí não é uma depressão, isso não é uma criança deprimida. Não, é que ele é do temperamento dele. Brincar sozinho. Né? Ele se organiza ali sozinho. E ali ele vai se desenvolvendo. Né? Uma coisa que é muito importante, principalmente para o pai colérico, e que é uma característica que é da expansão, expandir de que forma? Né? Ele precisa expandir, ou melhor, falar, né? Ou dar palavras de afirmação a essa criança, principalmente na sua infância. Tá? Principalmente na sua infância. Por quê? Porque na sua infância, ele vai carregar aquilo para o resto da sua vida. Essas palavras vão ecoar para sempre nele. Eu percebo que alguns pacientes que têm são melancólicos, né? Eles carregam aquelas marcas para sempre. E aquelas marcas são profundas, onde ele acredita mais nessas marcas do que na realidade. Então, quando ele tem essa dificuldade, quando ele consegue vencer isso, é muito bacana. Ele começa a desconfiar, é uma técnica, né, que o melancólico precisa fazer, é desconfiar desse pensamento negativo dele. Né? Mas, Simon, existe um equilíbrio nesses apetites? Ou o irascível é melhor que o concupiscível? É equilíbrio mesmo. Não é que um é melhor que o outro. São, vamos dizer, faculdades humanas que existem em todos nós, né, que eles precisam ter equilíbrio. Você levar muito a vida a ferro e fogo, né, vamos dizer assim, a sempre um desafio, você não aguenta. Vai ter momentos que você vai ter que realmente ter algum deleite, né? E o deleite é algo que, se existe coisas belas, boas e verdadeiras, há um deleite ali. Né? Por exemplo, claro que é bom comer uma torta, né, de alguma coisa, uma torta de limão, por exemplo, mas não comer inteira, né? Porque esse paciente até falava assim, parece que agora eu peguei meu apetite irascível, né, e me revoltei contra o meu concupiscível, né? Mas não é bem dessa forma, não é bem assim, né?
Porque você se deu conta que você estava agindo somente pelo apetite concupiscível. E tem momentos que você precisa, por exemplo, você não vai matar uma formiga com bala de canhão, né? Então você vai lidar com as coisas fáceis um pouquinho mais com um apetite concupiscível, né? Você vai buscar coisas mais elevadas por meio do apetite irascível, onde vai ter que ter aquele incômodo do lugar onde você está, né? E te leva até aonde você deseja chegar, né? Então, esse pai ele precisa ter muita atenção nisso. O pai precisa buscar esse apetite irascível, desenvolver e instalar essa criança no apetite irascível, mas não como forma de, então eu vou precisar propor desafios para ele. Não, essa criança não se move por meio de desafios, né? Essa criança ela se move por meio de um acolhimento e de uma delicadeza. Você vai precisar ter uma delicadeza com essa criança, tá? Um cuidado na motivação, um cuidado na escolha do esporte. O esporte não é natural dessa criança querer fazer um esporte, mas você sabe que você precisa ir introduzindo ela nessa mentalidade um pouquinho, mas não imposta, né? Vê que, olha, ela parece ali que ela tem parece aí que ela tem uma desenvoltura, né, a determinado esporte. Não é a melhor, né? Não se destaca tanto. Mas eu acho que é uma coisa assim que eu vou fazer, vou meio que sugerir, né? Olha, meu filho, o que você acha? Né? Porque o pai colérico, como ele tem essa coisa de fazer e criar, muitas vezes ele vai passar como um rolo compressor por cima dessa criança. Tá? Não é assim. Ele precisa ter essa delicadeza, né? Essa delicadeza, esse cuidado, né? Até mesmo como que ele vai agir em relação a esse desenvolvimento da parte física dessa criança, né? Saber que as respostas, na conversa com elas, escute. Não complemente a frase dele. Ele vai odiar isso. Que você complemente o raciocínio dele. Não, escute até o final. Mesmo que você saiba aonde vai dar esse raciocínio. Tá? Escute com calma. Escute com instalado ali, né? Estando ali, presente ali, né? Então o pai vai precisar realmente dessa paciência, né? Expresse verbalmente o quanto ele é amado, tá? Uma sugestão. Expresse o quanto ele é amado. Ele vai carregar eternamente isso daí no seu interior. O quanto ele é valioso, tá? Lembre-se, o melancólico é aquele que tem umas saudades do eterno. Em algum momento ele já experienciou esse eterno, né? E ele quer voltar para esse eterno. Então saiba disso. Esse melancólico, ele quer voltar para o eterno. Então por isso, mas daí ele vive, parece que insatisfeito. Exatamente. Essa eterna insatisfação é esse desejo por querer, né? Olha lá, se entregando, juro. Esse eterno desejo de voltar-se por eterno, né? Buscar essa, como que eu posso dizer? Essa esperança novamente. Não viva insatisfeito, viva como uma forma assim, nossa, que saudades do eterno, mas eu não quero voltar para lá sozinho, por exemplo, né? Eu quero voltar para lá com mais pessoas. Então, essa forma profunda, né, de enxergar as coisas, essa forma atenta, né, um melancólico, desenvolver nisso nessa criança. Essa proatividade, né, mas ao mesmo tempo também, né, essa delicadeza. E não é uma delicadeza farsada, né, vamos chamar assim. Não, uma delicadeza assim, ele está me levando a crescer na minha paciência, no meu tato, né? Ele tem muito a contribuir comigo, né? Então, como diferenciar também o que é uma tristeza em si, uma depressão, e o que é um temperamento melancólico? Puxa, não quer dizer que porque ele está brincando sozinho que ele é depressivo. Não. Se ele não está brincando, aí tem um problema, né? Se ele não está interagindo muito, não quer dizer que ele seja antissocial. Não.
Ele só não está interagindo porque não é do temperamento dele. Mas quando vem alguém e dá carinho para ele e ele devolve esse carinho, ok, tá tudo normal, tá tudo dentro dos conformes. Tá bem, minha gente? Hoje não vai dar tempo de eu abrir para perguntas aqui, porque eu já tenho atendimento, tá? Mas como de costume, quero manter, né? Amanhã nós vamos estar falando de filhos melancólicos, né, no caso, né? E pais sanguíneos, né? Como que é essa relação dos pais sanguíneos com os filhos melancólicos, tá bem? Minha gente, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Peço que vocês enviem essa live aí pro povo aí. E amanhã estamos aí novamente, tá bom? Um grande abraço. Um abraço, José. Até mais. Obrigado, gente.